Fala galera, hoje a gente começa um novo capítulo do nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, né? Vocês sabem, está lá disponível no nosso site, o link na descrição, onde a gente vai tentar entender uma coisa muito interessante, que é como que os amplificadores transistorizados, os amplificadores operacionais, os amplificadores de áudio, os pré-amplificadores se comportam quando a frequência do sinal de entrada varia. Ou seja, como que o ganho desses amplificadores é afetado pela frequência. Se você não sabia, o ganho de um amplificador não é estático. Ele depende de vários parâmetros, inclusive a frequência do próprio sinal. O que a gente tenta fazer é projetar o amplificador de forma que exista uma banda na qual o nosso amplificador vai se comportar de uma determinada forma, que a gente chama de banda média. Mas tanto para baixas frequências quanto para altas frequências, existe um efeito de variação de ganho que a gente tem que computar. Então a gente vai tentar primeiro entender qual fenômeno que está envolvido ali, que traz a necessidade de entender a contribuição de capacitores no nosso circuito amplificador, né? Se você já viu algum circuito amplificador com capacitores, agora a gente vai entender o que eles fazem e tentar entender também como que eventuais capacitâncias parasitas nos transistores podem trazer efeito ao nosso amplificador, né? A gente vai primeiro fazer esse estudo e em segundo a gente vai tentar entender quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para projetar os nossos amplificadores para uma banda específica, beleza? Então a gente começa a falar sobre isso no vídeo de hoje e não perca a série de vídeos que vem depois sobre esse assunto, beleza? Então se liga aí. Bom, uma questão importante sobre qualquer sistema é que o ganho desse sistema e, consequentemente, o ganho de um amplificador, ele é afetado pela frequência do sinal que vai ser processado por aquele sistema, no caso aqui o sinal a ser amplificado, o sinal de entrada, né? Então, de uma forma genérica, a gente pode ver, para amplificadores em si, dois tipos de comportamento. Pensando em amplificadores que têm um acoplamento capacitivo entre estágios, né? Se eu plotar o ganho deste amplificador em função da frequência do sinal de entrada, o que eu vou encontrar é uma resposta em frequência do tipo passa-faixas. Ou seja, eu vou ter uma frequência de corte inferior que vai ser dada pelas capacitâncias físicas que eu coloco lá para bloquear o nível CC e acoplar os meus estágios. E vou ter uma frequência de corte superior que é dada pelo comportamento dos próprios transistores, porque nenhum transistor opera da mesma forma para frequências baixas e frequências muito elevadas. Então eu vou ter esse comportamento passa-faixas, né? Já para amplificadores que não têm esse acoplamento capacitivo, né, igual a gente estava discutindo com os pares diferenciais, por exemplo, eu não tenho a influência de capacitores de bloqueio, logo eu não vou ter uma frequência de corte inferior. Então esse amplificador ele vai amplificar de 0, né, até uma frequência de corte superior, que como eu comentei, é dada pela característica de frequência dos próprios transistores. Mas independentemente da forma que eu fizer o acoplamento ou não dos meus estágios do amplificador, eu tenho que o ganho é sim afetado pela frequência. E uma coisa que a gente tem que discutir, né, que é o tema dessa série de aulas agora, é como que a gente estima quais são essas frequências de corte, como que a gente pode analisar e como que a gente pode projetar a resposta à frequência de um determinado amplificador. Beleza? Sobre uma questão de definição, né, quando a gente fala de banda passante, né, para amplificadores que têm esse comportamento passa-faixas ou passa-banda, né, a banda passante é definida como a diferença entre as frequências de corte superior e inferior. Já para amplificadores que têm um comportamento mais passa-baixas, que é um amplificador que não tem bloqueio DC neles, né, a banda passante é dada pela frequência de corte superior, né. Uma coisa importante, né, que já vem de análise de sistemas lineares, né, é que existe uma figura de método que a gente pode levantar para amplificadores que funciona muito bem na maioria dos casos, o que a gente chama de ganho banda passante, ou seja, a gente vai multiplicar o ganho na banda passante do nosso amplificador, né, vezes a sua BW, sua banda, e esse número é mais ou menos constante. Então, se a gente aumenta o ganho de um amplificador, a gente reduz a banda passante, se a gente abaixa o ganho de um amplificador, a gente aumenta a banda passante, né? E com isso a gente tem um compromisso, né, entre banda passante e ganho de um amplificador que a gente tem que atentar nos projetos e análises. Beleza. Agora, nesta aula, o que a gente vai focar é como que a gente pode analisar a frequência de corte inferior de um amplificador, ou seja, como que a gente faz a análise de baixa frequência. Como eu comentei, o comportamento de um amplificador em baixa frequência ele é muito influenciado pelos capacitores de bloqueio e de bypass, no caso, que eu coloco no meu amplificador, né?
Um exemplo, gente, então é esse amplificador fonte comum que a gente tem aqui, que já foi discutido várias vezes ao longo da nossa disciplina, né? A gente normalmente desprezava a influência dos capacitores e analisava o circuito só na sua região de operação que a gente chama de banda média, né? Onde efetivamente ele tem o ganho projetado, né? O que a gente sabe é o seguinte, que os capacitores aqui, eles têm a finalidade de isolar o circuito de polarização, que é esse aqui, né? Da minha entrada e saída. Então, a tensão que tem aqui no dreno do meu transistor CC, ela não vai ser vista na saída, porque o capacitor CC2 vai bloquear. A tensão VG DC também não é vista pela minha fonte de sinal, porque o capacitor CC1 vai bloquear. Então, esses são capacitores de bloqueio. E o capacitor CS, ele tem a finalidade de curto-circuitar essa resistência RS aqui, fazendo com que, em pequenos sinais, né, na banda média, o meu circuito seja um amplificador fonte comum, sem resistência de fonte, né? Então ele chama isso aqui de capacitor de bypass, porque ele bypassa, né, ou curto-circuita um determinado ponto do nosso circuito. Beleza? Bom, então a gente já analisou isso aqui várias vezes, mas até agora a gente não levou em consideração a influência desses capacitores. Como é que a gente pode começar a discutir o que esses capacitores podem fazer? Então, vão levantar um modelo de pequenos sinais desse circuito sem eliminar os capacitores. Então, tá ali o nosso circuito, né? Só que agora, para fazer as nossas análises, em vez de curto-circuitar e fazer alguma consideração sobre o funcionamento dos capacitores, o que eu vou fazer é definir a reatância ou a impedância que esses capacitores vão trazer para o nosso circuito. Se eu fizer essa consideração, eu posso ainda assim levantar o ganho desse amplificador calculando as grandezas deste circuito por etapas. Por exemplo, se eu conseguir calcular o ganho VG sobre VSIG, depois ID, com essa corrente de dreno, né, por VG, e VO, que é a tensão de saída, por ID, eu consigo, multiplicando todas essas partes, calcular efetivamente o ganho. Então, vamos fazer isso. Olhando pelo circuito, e eu vou só chamar a atenção que, para fins de simplificação, eu considero o paralelo dessas resistências RG como sendo um RG único, e que o paralelo entre RS e o capacitor CS eu vou chamar de ZS, ou seja, uma impedância de fonte aqui que eu estou considerando, beleza? Então, olha só, se eu for calcular, por exemplo, a tensão VG, aqui, lembrando que a corrente de gate de um MOSFET é zero, eu tenho basicamente um divisor de tensão, né? Porque a tensão VSIG está enxergando um divisor de tensão que é formado por RG aqui, né? E pela série dessas duas impedâncias. Então percebam que é um divisor de tensão, onde eu tenho RG como minha resistência de tomada de tensão, dividido pela soma das impedâncias todas, que é RG, RSIG e a impedância do capacitor CC1, que no caso é a sua relatância no domínio S aqui, tá? No domínio de Laplace. Beleza. Da mesma forma, posso calcular agora ID, né? Sabendo que a corrente ID aqui é igual à corrente S, né? E uma vez que eu conheço o valor de VG, eu posso fazer ID, né, ser igual a VG dividido pela série desses resistores aqui. Então, percebam que ID sobre VG é igual a 1 sobre a série, que é 1 sobre GM, mais ZS. E aqui eu explicitei quem é ZS. Normalmente é o paralelo da resistência RS com a reatância capacitiva formada por CS. E por fim, o valor de IO pode ser calculado a partir de um divisor de corrente, tendo em consideração RD e a série formada por CC2 e RL, né, que vai dar mais ou menos aqui, né? O menos é por causa do sentido das correntes, né? Então, aqui eu tenho a minha expressão e a tensão de saída pode ser calculada simplesmente como o múltiplo da corrente de saída, IO, e a resistência de carga. Beleza. Então, agora, juntando tudo isso, né, só manipulando essas expressões um pouquinho, né, a gente vai chegar a um ganho, VO sobre VSIG, que é dado por essa expressão. Se vocês refizerem o cálculo levando em consideração a frequência média, ou seja, curto-circuitando todos os capacitores, o que vocês vão encontrar é um ganho igual a esse termo aqui. Então, esse é o ganho na banda média. Beleza? E essa faixa aqui já vai nos dar a influência da frequência, né? Então, ela vai modelar a resposta em frequência
desse circuito. Tranquilo? Então, assim é uma forma direta, né, da gente levantar a resposta em frequência do nosso amplificador. Aqui a gente fez esse levantamento sem nenhuma aproximação. Qual que é o problema de usar essa abordagem de uma forma definitiva para todos os tipos de circuitos? É porque à medida que a gente tem circuitos mais complexos e circuitos multistágios, fazer esse levantamento começa a não ser tão simples, né? Porque a gente vai ter muitos capacitores, né? E vai ter acoplamentos entre estágios e tudo mais, e fazer esse levantamento começa a ficar muito complicado, né? Muito demorado. Então a gente acaba lançando mão de algumas simplificações. Beleza? Só uma coisa interessante, já que a gente já está com o circuito todo modelado aqui, a gente pode ver a influência de cada um desses capacitores na banda passante. Percebam que todos os capacitores de bloqueio, CC1 e CC2, por exemplo, eles vão provocar polos na nossa resposta em frequência. Então percebam que o CC1 aparece aqui definindo um polo que eu chamei depois de ômega P1. O CC2 aparece aqui definindo um outro polo que eu chamei de ômega P3, né? E o capacitor de bypass, ele também pode definir um polo. Percebam que ele está aqui definindo um polo, né, que a gente chamou de ômega P2, mas normalmente ele também define um zero. Beleza? Então, os capacitores de bypass acabam também tendo essa influência de definir zeros para o nosso sistema. Beleza? Só para a gente chamar essa atenção. Agora, como que a gente pode fazer a definição da frequência de corte tendo essa análise como base, né? A gente vai ter algumas situações. Por exemplo, vamos imaginar uma situação onde eu tenho um daqueles três polos dominantes. Ou seja, é um polo que tem uma frequência muito maior do que os demais, né? E para fins de regra de definição do que é um polo dominante ou não, análises de sistemas lineares normalmente fazem uma consideração bem conservadora de achar um polo dominante é aquele polo que está a uma década de diferença dos demais. Aqui em eletrônica a gente acaba aceitando algo um pouquinho menos conservador, que é 2/8, ou seja, o polo dominante está a 4 vezes a frequência dos demais polos. Neste caso, o que eu estou querendo dizer? Se a gente traçar a resposta em frequência na região de baixa frequência, que é mais ou menos isso aqui, onde isso aqui é a banda passante, né, ou a região de frequência média, também pode ser chamada assim, eu estou querendo dizer que existe um polo aqui, né, que ele está distante dos demais pelo menos 4 vezes, ou seja, 2/8, né, e eu vou assumir então que eu posso modelar o meu sistema nessa região próxima ao decaimento da minha região de banda passante, que é essa faixa aqui, como sendo um sistema de primeira ordem. Porque no sistema de primeira ordem eu teria apenas um polo, que eu estou chamando do meu polo dominante, e que eu esperaria ver é um decaimento de 20 dB por década constante. Vocês podem ver que ele começa então com uma região de 20 dB por década, que me daria exatamente essa noção de primeira ordem, mas lá, numa região de frequência mais baixa, eu começo a ter decaimentos que, para fins de definição de banda passante, essa faixa aqui, ó, não é tão relevante, porque o que fez o meu ganho da banda passante cair foi exatamente essa região aqui aproximada de primeira ordem. Essa região aqui, né? Então, neste caso, a gente consideraria que a frequência de corte inferior seria aproximadamente a frequência de corte do polo dominante. Beleza? E é uma aproximação bem mais simples. Agora, e se a gente não tiver um polo dominante? Ou seja, todos os polos estão muito próximos uns dos outros e eu não consigo ter esse distanciamento de 2/8 pelo menos entre eles, né? Aí, neste caso, a gente pode lançar mão de algumas análises, que eu não vou entrar em muito detalhe aqui, e definir a frequência de corte inferior como sendo aproximadamente a raiz quadrada da soma quadrática dos polos que eu tenho, menos 2 vezes o zero, os zeros ao quadrado. Beleza? Então é uma definição. Obviamente que aqui é um pouco mais complicado de levantar esse modelo, porque eu precisaria conhecer todos os polos e todos os zeros para fazer essa matemática. Como eu já comentei, pode se tornar bastante complexo quando eu tiver um circuito com muitos transistores. Agora, esse conceito de polo dominante pode ser utilizado sim para fazer projeto, porque neste caso eu defino os valores que eu quero dos polos do meu circuito e eu consigo forçar a ter um polo dominante. É só uma questão de conta. Como que a gente faz isso?
Uma coisa importante que a gente pode usar como simplificação é o seguinte: quando há pouca interação entre os capacitores do circuito de baixa frequência, né, cada polo ele vai ser estimado pela constante de tempo produzida pelos capacitores de bloqueio e bypass e a resistência de Thevenin que cada um desses capacitores enxerga. Beleza? No exemplo anterior, onde a gente levantou agora a função de transferência completa do nosso amplificador fonte comum, vocês podem perceber que essa regra se aplica, né? Cada um daqueles polos é exatamente produzido pela constante de tempo do capacitor que aquele polo determina e a resistência equivalente que ele enxerga. Beleza? Quando que isso não vai acontecer? É quando, por exemplo, você tiver num determinado etapa do seu circuito o seu polo sendo definido por mais de um capacitor, por exemplo. Que significa que eu tenho uma interação entre dois capacitores e aí essa regra vai para o espaço. Né? Mas na maioria dos casos isso aqui é bem relevante. Beleza? Bom, se a gente conseguir ter isso aí, fica muito mais fácil da gente analisar os nossos circuitos, porque eu não preciso levantar a função de transferência. Eu posso enxergar cada capacitor separadamente e ver qual a impedância que ele está enxergando em paralelo com ele, e aí definir a sua constante de tempo. Né? Bom, se eu fizer isso, eu posso projetar o meu polo dominante fazendo o seguinte: eu vou escolher qual que é a resistência equivalente de menor valor e vou fazer com que aquela constante de tempo, né, seja o meu polo dominante. Né? Então eu vou definir basicamente que ele vai ser igual à frequência de corte que eu quero e que os demais polos vão ser calculados para estarem pelo menos 2/8 abaixo desse polo que eu acabei de calcular. Né? Se a gente pegar como exemplo o circuito que a gente acabou de analisar, que é o fonte comum, a gente vai encontrar esses são os polos, né? E a gente pode ver pelos valores aqui que essa é a menor resistência equivalente, porque 1/GM, como a gente já vem comentando, é um valor baixo, né? E aí eu acabo tendo esse paralelo de 1/GM com o RS com um valor que é muito menor do que qualquer outra composição ali. Então, neste caso, eu calcularia o ômega P2 para ser o meu polo dominante e jogaria ômega P1 e ômega P3 como para valores que estão 4 vezes menor do que ômega P2, né? Pelo menos. Pode ser uma década abaixo também, 10 vezes menor. Que seja. Bom, agora, quando a gente tem circuitos que são mais complexos de analisar, né, a gente acaba também lançando mão de uma outra técnica, que é chamada de método de constante de tempo de curto-circuito. Ela sai de algumas premissas, mas fica muito mais simples da gente poder analisar a frequência de corte inferior de um determinado circuito. Qual que é o princípio? Né? A gente faz uma estimativa conservadora, de certa forma, do valor da frequência de corte, mas, como a gente falou, a gente não precisa ficar levantando a função de transferência do nosso circuito. Com receitinha de bolo, a gente faz o quê? A gente primeiro aterra o valor do sinal de entrada, como se fosse fazer uma análise de Thevenin. A gente analisa cada capacitor de bypass e de bloqueio por vez. E quando eu estiver olhando para um determinado capacitor, eu vou fazer as capacitâncias dos demais ser igual a infinito, que significa um curto-circuito do ponto de vista de reatância capacitiva, beleza? Por isso o nome constante de tempo de curto-circuito. E para cada capacitor analisado, eu vou encontrar qual é a resistência de Thevenin vista por ele. E uma vez analisado todos os capacitores, eu vou estimar a frequência de corte inferior como sendo o somatório do inverso dessas constantes de tempo levantadas. Beleza? Qual que é o princípio desse método? Né? De onde é que ele vem? Então, primeiro, ele parte do princípio que eu tenho um comportamento em frequência de baixas frequências dessa forma. Né? Uma premissa importante é que eu não tenho zeros dominantes, ou seja, eu não tenho zeros muito próximos da minha banda passante. Então, isso é muito importante. E pegando esse exemplo aí genérico, né, com 3 polos, eu posso escrever a minha resposta em frequência olhando só para aquela região de baixa frequências dessa forma, né? Expandindo isso aí, eu vou ter essa equação aí. E aí vem as premissas, né? Como o ganho do meu circuito aumenta à medida que a minha frequência sobe, né? Essa região que é dependente da frequência aqui, ó, ela começa a se tornar muito mais relevante, né, para uma região de frequências próxima da minha banda passante. Né? Como eu quero analisar qual que é o momento onde eu começo a decair o meu ganho da banda passante, é aquilo que me interessa. E aí eu posso aproximar a minha resposta em frequência como sendo basicamente aquilo lá. Beleza? E aí vem a premissa importante dos zeros não dominantes, que é o seguinte: como as frequências dos zeros são muito menores
do que as frequências dos polos, esse somatório aqui de cima, né, o somatório dos zeros, se torna menos relevante que o somatório dos polos. E aí, de novo, eu posso aproximar essa equação como dessa forma, né, ignorando esse termo aqui. E aí, vocês podem perceber que eu tenho um sistema que é basicamente de primeira ordem para analisar, onde a minha frequência de corte é basicamente o somatório dos polos, né? E no caso aqui, cada polo é definido como sendo, né, na nossa premissa, é definido como sendo o inverso da constante de tempo. Logo, a minha frequência de corte inferior é o somatório do inverso das constantes de tempo. Beleza? Daí que sai essa matemática. Agora, exemplificando isso com um amplificador emissor comum, só para diferenciar um pouquinho do que a gente já analisou, e levantando o modelo de pequenos sinais completo aqui, o que eu tenho é o seguinte. Percebam que o capacitor C1, se eu curto-circuitar os outros dois capacitores, né, o que ele vai enxergar é basicamente Rsig aqui, o RB aqui e, como aqui vai para a Terra, né, a resistência Rp da entrada do nosso transistor, né, vocês podem ver que o circuito se torna algo desse tipo aqui, né, onde a gente pode ver claramente que a resistência Thevenin em paralelo com esse capacitor CC1 é Rsig em série, né, porque aqui o terra simplesmente funciona como uma conexão, né, com o paralelo entre RB e Rp, né? Então a minha constante de tempo nada mais é do que CC1 vezes esse valor. Eu posso fazer a mesma coisa para os demais capacitores. Então, por exemplo, aqui CC2, só para a gente entender esse desenho, CC2 está olhando esse circuito, eu curto-circuitei a minha entrada, eu curto-circuitei os meus capacitores, né, de forma que, neste caso, a minha tensão VB vai dar zero, a minha corrente E vai dar zero, de forma que essa fonte de corrente cai fora. Então eu tenho só esse pedaço de circuito, onde eu vejo claramente que a resistência equivalente vista para o CC2 é RC mais RL, né? Então meu constante de tempo se torna isso aqui. Eu posso também fazer a mesma coisa para o capacitor de bypass, CE. De novo, eu curto-circuito aqui minha entrada, curto-circuito esse capacitor, curto-circuito esse capacitor, e eu consigo ver o seguinte, que o que importa para esse circuito é basicamente a resistência vista por aqui, que é a resistência vista da base, né, refletida para o emissor, né? E aí a gente não precisa ficar levando em consideração essa fonte. Se a gente fizer isso, o que a gente enxerga? Que a resistência vista aqui na base, esse RBzinho aqui, vai ser o RBzão em paralelo com o Rsig, porque o Rsig agora vai vir conectado aqui, né? Basicamente isso. Então vocês podem ver que no nosso desenho aqui eu tenho exatamente essa resistência conectada ao terra aqui, que é RB em paralelo com Rsig, dividido por beta mais 1, ou seja, refletido para o emissor. Isso vai vir em série com o resistor de emissor do nosso circuito, que é esse cara aqui. E eu tenho esse Rzão conectado nesse ponto para o terra, né? Logo, qual que é a resistência equivalente? Vai ser a resistência Rzão em paralelo com Rzinho mais o resistor refletido, que é RB em paralelo com Rsig, dividido por beta mais 1. Então vai dar exatamente aqui a resistência equivalente, né? Então percebo que esse método é bem interessante porque eu consigo calcular as constantes de tempo de uma forma bem direta, né? E aí, de novo, né, a minha frequência de corte nada mais é do que 1 sobre tal 1, mais 1 sobre tal 2, mais 1 sobre tal 3. Tiago, como é que eu posso utilizar essa matemática aqui para projetar a minha resposta em frequência? Bom, eu posso usar o mesmo conceito que a gente comentou agora há pouco, né? Eu posso, por exemplo, olhar qual que é a constante de tempo onde eu vou ter o menor valor de impedância, que neste caso vai ser o TE aqui, né, que é esse que eu chamei aqui de tal 3, né? E eu posso, por exemplo, falar que não, esse aqui vai ser a minha frequência de corte, né? E vou calcular os outros dois para estar uma década, 2/8 abaixo. Uma forma. Outra forma muito simples uma vez que eu tenho essa matemática, eu posso fazer o seguinte. Então, esse cara aqui, ele é dominante. Então, vamos supor que ele vai representar 80% de ômega-L. E aí eu posso fazer esse 1 sobre tal 1 ser 10% de ômega-L e 1 sobre tal 2 também ser 10%. E eu faço essa proporção
da minha frequência de corte. Aí eu não preciso me preocupar em definir quem é dominante ou não, né? Eu posso fazer essa divisão do jeito que eu quiser, beleza? Bom, sobre análise de baixa frequência é basicamente isso. Recapitulando, a gente pode ou levantar a função de transferência por completo, e isso se torna cada vez mais complexo à medida que a gente vai complicando nossos amplificadores, ou seja, tendo amplificadores com mais transistores, multistágios e tudo mais. Se eu conhecer os polos em si, pensando numa análise, né, eu posso calcular a frequência de corte inferior usando aquela soma quadrática, né, uma forma bem direta, para a gente ter um valor bem preciso da nossa frequência de corte. Mas uma forma mais simples e bem mais utilizada é esse método das constantes de tempo, onde eu considero que eu não tenho uma grande interação entre as capacitâncias, isso é importante, e que eu posso levantar as constantes de tempo vistas por cada capacitor, simplesmente ignorando, de certa forma, a influência dos outros capacitores e levantando a impedância Thevenin que um determinado capacitor está enxergando, e por fim, somando o inverso das constantes de tempo, eu vou ter uma estimativa da frequência de corte. Beleza? E esse é o método mais utilizado de longe. Faz a gente estudar e projetar a banda passante de amplificadores pensando na região de baixa frequência. Beleza? Na próxima aula, o que a gente vai discutir é como analisar a região de alta frequência. E para isso a gente vai precisar estudar como é que os transistores em si se comportam à medida que os sinais vão elevando de frequência. Beleza? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.